a paz de Cristo esteja com todos. Amém. Bom dia a todos. O tema da mensagem que será feita nesta manhã diz assim: olhar para a salvação. A mensagem se encontra em Isaías capítulo 45. Isaías 45, apenas o versículo 22. Isaías 45, versículo 22 diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos ler novamente: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém. Há uma história muito comovente de um célebre homem de letras chamado Henrique Heine. Esse homem, célebre homem, ele ficou, em determinado momento da sua vida, ele ficou prematuramente incapacitado por uma enfermidade que ocorreu no corpo dele. E finalmente ele ficou cardíaco e esgotado. E esse homem, célebre homem de letras, ele estava um dia passeando nos museus de arte da cidade de Paris. E em determinado momento ele chegou ao museu onde se encontra uma estátua muito famosa chamada Vênus de Milo, muito conhecida, né? E realmente essa estátua, essa imagem aí da deusa Vênus de Milo, ela é muito fascinadora. Ela realmente, o artista que a executou fez um trabalho de perfeição, muito bonita mesmo, né? Agora, essa deusa era chamada a deusa do prazer, né? E pelo rude acidente do tempo, ela perdeu ambos os braços, né? Mas ela ainda preserva muito da sua suprema encantadora beleza. Aqui no shopping center aqui, se você tem aqui a entrada principal do shopping que dá na direção do Carrefour, tem uma cópia dessa deusa aí, ó. Se você não viu, o dia que você for lá, você repara para você ver a beleza da imagem que o artista construiu. Então, esse homem de letra aí, famoso, ele estava diante desta imagem, diante dessa estátua aí, né? E aos pés dessa estátua aí, o Heine, ele se atirou em remorso e desespero, e para usar as suas próprias palavras, olha o que ele disse, quando ele se atirou lá em Paris, diante daquela imagem, ele disse essas palavras aqui, né? Palavras dele, né? Ele disse: aos pés da estátua, ele atirou-se com remorso, né? E desespero, e disse: ali eu fiquei por longo tempo e chorei tão apaixonadamente que uma pedra deve ter tido compaixão de mim. A deusa olhou-me compadecidamente, porém ela era inútil para consolar-me. Ela olhava como se quisesse dizer: não vês que eu não tenho braços, portanto não posso prestar-lhe ajuda. Realmente interessante. Essa deusa aí, ela não tem os braços aqui para frente aqui, devido ao tempo que ela foi esculpida, né? E aí ele chegou lá, ele estava tão desesperado que ele
faz alguma coisa para ele, né? Agora, como diz aqui, né? Ela olhava como se quisesse dizer: não vês que eu não tenho braços e portanto não posso prestar-lhe ajuda? Sabe, amados irmãos e irmãs, assim também inútil é olhar para qualquer outro em busca de socorro. Não adianta o ser humano buscar, tentar achar uma ajuda espiritual, uma ajuda restauradora da alma em outra pessoa que não Deus. Não adianta, é vão, é perdido. E a humanidade, ela tem olhado para os seus ídolos durante muitos séculos. Tudo isso em vão. Tudo isso em vão. Não adianta nada. A humanidade, ela tem olhado para falsas religiões, para falsas políticas, falsas alianças, teorias, organizações, horóscopo. Tem pessoas que não saem de casa se não comparar o horóscopo. Eu quero ver o que o horóscopo está falando a meu respeito, como se o ser humano fosse dirigido por astros, por planetas. Está vendo? Então as pessoas prendem a sua vida espiritual a esse tipo de coisa aí, ó. Está vendo? Tudo isso será em vão para salvá-las. Elas devem olhar para Deus. Nós vivemos numa época em que a proliferação da pregação da palavra de Deus está em todos os lugares por aí. Hoje as pessoas trocam, por exemplo, a sua vida confiam em apóstolos, em profetas, em missionários, aquela coisa toda. Tudo. Todas as pessoas, elas colocam a sua vida, aquilo que tem de mais precioso, nas mãos dessas pessoas. Mas a Bíblia mostra que tudo é vão para a salvação. O único porto seguro, o único local que nós devemos confiar de todo o coração é Deus. É isso que ele está falando aqui, ó, né? Ele diz aqui, ó, olhai para mim. Olha, vamos ver o texto novamente aqui. Ele diz: olhai para mim e sede salvos. Sabe, amados irmãos, essas palavras são muito profundas e eu gostaria de estudar mais um pouco a miúde aqui a respeito dessa palavra. O que significa olhar para Deus? O que é olhar com referência a Deus? Primeiro, significa admitir, olhar para Deus, a sua realidade, olhando para Ele, considerar que é Deus, entronizá-lo em nossa mente como uma verdadeira pessoa, e verdadeiro Deus e nosso Senhor. É isso que a Bíblia está dizendo, é isso que o profeta Isaías está falando: olhai para mim e sede salvos. Exatamente isso aí, ó, admitir a sua realidade de Deus, olhando para Ele, considerar que há Deus, né? E entronizá-lo em nossa mente, está vendo? Como uma verdadeira pessoa. Não adianta falar: eu creio em Deus, mas não obedeço a Deus. Eu tenho que entronizá-lo na minha vida, no meu coração. Certa ocasião, Jesus disse lá aos fariseus: vocês em vão me honram, vocês falam da boca para fora, mas o vosso coração está longe de mim, o vosso coração não me obedece. Está vendo? Então, entronizar Deus em nossos corações é exatamente olhar com referência a Deus, reconhecer que só dele pode vir a salvação. A moral desse versículo aqui, ó, é que nós devemos gravar em nossos corações que só em Deus pode vir a salvação. Só nele há salvação. Nada mais nesse mundo oferece salvação para o ser humano. É isso que Deus está dizendo. É isso. O profeta está sendo taxativo aqui para Israel. Olha, Israel, olha para o seu Senhor. Porque só nele há salvação. Olhe para ele, Israel. É essa a moral do versículo. O profeta, ele confirma mais isso aí também. Olha Isaías capítulo 12, versículo 2. Olha o que ele confirma lá. Ele tinha convicção do que ele estava falando. Isaías capítulo 12, versículo 2. Ele disse essas palavras aqui, ó: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Essa, amados irmãos, é a convicção que nós devemos ter. Deus é a fonte da nossa salvação.
confiar piamente nele, entregar a sua vida, reconhecê-lo como uma criatura, reconhecê-lo como Deus e obedecê-lo rigorosamente. E devemos também permanecer nele para a salvação, manter os olhos fixos nele como o caminho da manhã do nosso dia. Deus, você pode confiar nele. Você pode confiar nele hoje, você pode confiar nele amanhã. Ele estará sempre ao seu lado, ele estará sempre pronto para nos ajudar. É só nele que nós devemos confiar, é só nele que nós devemos colocar a nossa fé. Nós devemos permanecer fixo em Deus, está vendo? Olhar para ele, de onde provém a nossa salvação, mantermos os olhos fixos nele como o caminho da manhã do nosso dia. Sabe, o Jeremias, no capítulo 17, versículos 5, ele fez uma afirmação terrível lá para muitas pessoas, infelizmente trocam Deus por o ser humano. Olha o que ele diz, se você quiser acompanhar Jeremias capítulo 17, versículo 5. Ele escreveu assim, essas palavras: assim diz o Senhor, maldito do homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Infelizmente, amados irmãos, tem muitas pessoas que trocam Deus por um ser humano, por um missionário, pelo pastor, pelo profeta, por isso aí. Então, ele está falando maldito da pessoa que deixa de confiar no Senhor para confiar numa outra pessoa, numa outra coisa qualquer. Está vendo? É maldito isso aí, porque ele estará perdido, porque o braço mortal aqui, que é o homem, ele não tem condições de guiar a sua vida, ele não pode fazer nada por você, em termos de salvação, em termos de perdão, só Deus. Então, o primeiro ponto, nós devemos olhar para Deus, admitir a sua existência e submeter-nos a Ele. Agora, qual é o nosso estímulo para olhar? Ele diz: olhai para mim, né? Olha o que ele diz aqui, né? Olhai para mim e sede salvos, todos os limites da terra. Agora, qual é o nosso estímulo para olhar? Bom, o estímulo é o que o texto diz aqui. Ele diz: olhai agora mesmo. Está vendo? Nesse momento, o momento nosso é agora. Está vendo? A ordem aqui no texto está no mesmo tempo do verbo. Ele diz: olhai para mim e sede salvos. Olha o tempo aí, olhai para mim e sede salvos. É como, vamos dizer assim, um faça-se tal, né? Como haja luz, efeito imediato. Deus, quando foi criar o mundo, ele falou: haja isso, e rapidamente aparecia. Então, o efeito aqui da salvação de Deus é imediato. Quando o pecador está perdido, quando ele quer se concentrar-se, quando ele quer entregar a sua vida a Deus, ele olha para Deus, está vendo? E entrega seu coração, o efeito é imediato. A salvação de Deus é imediata. Não vai ser daqui depois, amanhã ou depois, no momento. É isso que o texto está mostrando aqui, né? A nossa necessidade de salvação, irmãos, é urgente, senão estaremos perdidos. Sem Deus nós estamos perdidos. A nossa salvação é urgente. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz aquelas famosas palavras: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O tempo presente é nosso. Não temos outro tempo para esperar, pois o passado se foi, e o futuro será presente quando ele vier. Então nós não podemos contar mais com o passado, porque ele já se foi. Tá vendo? Não podemos contar com o futuro, não sabemos se vamos estar vivos no futuro. Então, o tempo que nos resta é o presente, é esse aqui agora. Então, se nós temos agora um momento, nós devemos olhar para ele, devemos procurar a sua ajuda, procurar humilhar ante a presença do nosso Salvador. Tá vendo? É isso que ele está mostrando aqui. O nosso tempo pode terminar breve.
a morte, ela vem repentinamente. A idade nos vem sorrateiramente. A mais longa vida é curta. Sabe, há poucos dias em casa, eu fui fazer um serviço, né? E aí tinha que subir uma escada, aí tinha que ficar com o corpo meio torcido para cá e torcido para lá. E eu não estava conseguindo mais, né? Aí eu me lembrei, né? Falei, puxa da vida, eu estou pensando que eu estou há 30, 40 anos atrás que eu poderia fazer isso tudo. Hoje em dia eu não consigo fazer mais coisas que eu fazia quando eu tinha 20 anos. Está vendo? Então por quê? Porque a idade vem sorrateiramente, ela vai chegando a todas as pessoas, vai chegando, e quando você pensa que não, olha, já está no final da vida já. Está vendo? Então o momento é agora, não devemos postergar, não devemos deixar para amanhã a oportunidade, porque eu não sei se eu vou estar vivo. Está vendo? Eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. Jesus pode voltar ainda hoje. O fim do mundo pode acontecer hoje. Então temos que aproveitar o momento agora. O nosso tempo pode terminar breve. A morte vem repentinamente. A idade nos vem sorrateiramente. E a mais longa vida é curta. O que é 70 anos, 80 anos, 100 anos comparado com a eternidade? Não é nada, é como estalar de dedos. É como piscar de uma luz, por exemplo, comparar 80 anos, 100 anos com a eternidade. Não é nada. É o tempo que Deus escolhe e compete-nos aceitá-lo. Deus está falando, olha aí agora, está vendo? É Deus que está escolhendo o tempo. E a nós cabe aceitá-lo ou não, ou rejeitá-lo. Está falando, olha aí agora e serem salvos. Porque eu sou Deus e não há um outro. Em Isaías capítulo 45, nesse mesmo, aqui no 45, 45, versículo 3, ele diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não adianta a pessoa procurar salvação em outro lugar que não há Deus, está vendo? Não existe. É claro, é taxativo aqui, ó. Eu sou o Senhor, Deus, e fora de mim não há Salvador, não há salvação. Pode procurar andar a terra toda de norte para sul, de sul para o norte, de leste para oeste, não encontrará. Está vendo? Porque o único Salvador é Deus. É isso que o texto está mostrando aqui. Agora, outro detalhe que eu gostaria de estudar nessa manhã é para que parte da salvação nós devemos assim olhar. Veja que ele diz lá, né? Olhar para mim e ser salvo, né? Nós já falamos sobre estímulo e agora nós vamos ver para que parte da salvação nós devemos assim olhar. Bom, para cada parte, desde o começo até o fim. A salvação é um processo que ela é concluída através do estilo de vida da pessoa. O próprio Jesus, em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, no final ele diz, ser fiel até a morte, eu te daria a coroa da vida. Então, a salvação ela é conseguida não só no momento. Nós temos que viver, nós temos que santificar as nossas vidas, nós temos que aperfeiçoar, crescer no conhecimento, crescer na sabedoria. A salvação, no final, lá nós vamos adquiri-la, se nós permanecermos fiel. Tá vendo? Então nós temos que olhar para cada parte da salvação, né, do começo até o fim. Olhar para ele a fim de obtê-la. Porque está dizendo esse texto aqui, ó, porque ele é Deus e não há um outro. Então, se você quer salvação, né, você deve orar para ele, somente ele, e mais ninguém, e mais nada. Não deixe que nada desvie o seu olhar dele, tá vendo? Não deixe que nada atrapalhe a sua caminhada na estrada da vida para a salvação. É só ele. Ele é o nosso alvo, o nosso objetivo. A salvação, amados irmãos, ela provém de Deus, está centrada em Jesus, inclui o bem-estar físico e espiritual. É isso que é a salvação. Inclui também o perdão dos pecados, o dom da vida eterna, a adoção como filhos de Deus e o dom do Espírito Santo. Tudo isso vem no pacote da salvação. Tudo isso Deus concede a qualquer uma pessoa
realmente olhe para Ele e aceite como Senhor da sua vida. Tudo isso está embutido na salvação, no perdão dos pecados. A salvação é o que Deus fez por meio da morte e ressurreição de Jesus, né? E o que Ele está fazendo mediante a obra do Espírito Santo. Jesus fez a parte dele, Deus fez a sua parte, Jesus fez a sua parte, morreu na cruz, e Ele foi para o céu. Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito. Está vendo? E o Espírito Santo está trabalhando na vida das pessoas. Quando o pecador realmente se arrepende, quando o pecador realmente entrega a sua vida a Jesus, é um trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça, do juízo. Ele que traz as pessoas. Então o Espírito Santo está trabalhando, tudo em conjunto com Jesus para concluir a vontade de Deus. Vendo? A salvação é exatamente isso aí, ó. O Deus da Bíblia é essencialmente o Senhor que salva. A Bíblia mostra sempre Deus como Salvador, como Criador, como Salvador. Então é nele que nós devemos esperar pela sua misericórdia. Ninguém se salva pelo rito ou cerimônia, salva-se pelo Salvador. Tem muitas pessoas que estão procurando salvação através de boas obras, através de fulano de tal, através de ciclano, aquela coisa toda, através de cerimônia, de cerimonialismo, mas isso não salva ninguém. Está vendo? Quem salva é só Jesus. É só o Salvador. Para nós sermos salvos, nós temos que optar pelo Salvador. Está vendo? É isso que a Bíblia mostra. Nós devemos a nossa salvação tão verdadeiramente ao amor do Espírito, como ao amor do Pai e como ao amor do Filho. Então, a Trindade trabalhando em favor do pecador, fazendo tudo para que o pecador seja salvo, para que o pecador não vá perecer o tormento eterno. Então é Deus que está trabalhando aí, está vendo? E por que um homem terá que pagar um alto preço pela salvação, pela maldição, quando a salvação é gratuita? Não dá para entender. Tem milhões e milhões de pessoas que descem para a sepultura, para a condenação, está vendo? Eterna, está vendo? Para a maldição, sendo que a salvação é gratuita. Jesus pagou o preço por você. Jesus morreu por você. Era você e eu que deveríamos sofrer aquela morte terrível na cruz, mas Ele pagou para você. E Ele oferece de graça para as pessoas. E tem milhões de pessoas que morrem e não aceitam a salvação. Preferem pagar um alto preço pela maldição eternamente. Está vendo? Por não olhar para o seu Criador. Está vendo? É isso que Deus está chamando. Deus está chamando Israel. Olha para mim, Israel. Olha para mim, eu sou o seu Salvador. Não há ninguém que possa dar salvação para você. Eu os criei. Eu edifiquei o mundo com o meu poder. E eu posso te salvar. Mas infelizmente, muitas pessoas não olham. Infelizmente, essa é uma realidade. Agora, talvez, para você, a expressão salvação não seja algo muito comum. E para muitas pessoas não é. Você pode pensar, eu preciso ser salvo do quê? Do que eu preciso ser salvo? Quando nós olhamos ao nosso redor, podemos encontrar a resposta: injustiça, violência, crimes, doenças, sofrimentos e tristezas. Como poderemos sobreviver a tudo isso? Eis a pergunta, eis a interrogação. Quem poderá nos salvar desse mundo tão mau, com seus efeitos arrasadores, que acabam com as nações, acabam com as pessoas, com os lares? Há alguém que pode nos salvar? Às vezes a pessoa fica nesse lugar, mas puxa vida, mas será que realmente tem alguém que possa me salvar mesmo? Sim, amados irmãos, graças ao maravilhoso amor de Deus, existe uma esperança para o pecador. O pecador ele vai perecer eternamente se ele quiser. Mas se ele não quiser, tem uma chance para ele. Deus abriu uma porta. Deus mandou o seu Filho amado. Deus mandou um Salvador para pagar
vendo? É através de Cristo que foi aberta a oportunidade de salvação para todas as pessoas, sem exceção. Todas as pessoas têm a oportunidade de serem salvas através de Jesus Cristo. Ele é a porta da igreja, tá vendo? As pessoas entram por ele, tá vendo? Para chegar a Deus. Atos capítulo 4, versículo 12, uma passagem muito conhecida. Ele reafirma isso. Pedro, ele reafirma com letras garrafais aí. Olha o que ele diz em Atos capítulo 4, versículo 12. Ele diz: e não há salvação em nenhum outro. Ele está falando a respeito de Jesus Cristo aqui, ó. E ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Olha o que ele está afirmando aí. Não adianta você procurar fulano de tal, o profeta, o missionário, o apóstolo. Não adianta. Está vendo? Você não encontrará salvação, porque a salvação foi delegada a uma só pessoa, e é Jesus Cristo. E não existe outro nome. Nada se pode comparar ao nome dele. É essa. Mas para usufruirmos dessas bênças, nós temos que entregar a nossa vida a Ele. Nós temos que olhar para Deus. Ninguém, lembra-se que eu disse lá, ninguém se salva pelo rito ou por uma cerimônia. Salva-se por um Salvador. Se você quer ser salvo, você tem que conhecer o Salvador. Muitas religiões pregam a salvação pelo sofrimento. Está vendo? O cristianismo prega a salvação pelo sangue remidor de Jesus Cristo. Há 2000 anos atrás, alguém morreu por você. Alguém verteu o seu sangue preciosíssimo lá para que você pudesse gozar dos privilégios e da bênção eterna. Esse alguém foi Jesus Cristo. Então, o cristianismo, o que nós estamos fazendo aqui, é exatamente isso aí, é pregar a salvação para o pecador através do sangue remidor de Jesus Cristo. Não por obras, não por seguir fulano ou ciclano, mas pelo sangue remidor de Jesus Cristo. E agora eu pergunto, e se Cristo é o caminho, por que perder tempo em outra estrada? Tem pessoas que estão cansadas de saber que Jesus Cristo é o caminho, tá vendo? Mas está procurando chegar a Deus por outro caminho, não pela estrada que é Jesus Cristo, e não vai chegar. É isso que o Atos capítulo 4, versículo 12 diz. Não há salvação em nenhum outro. Não adianta procurar outro caminho, não adianta procurar outro subterfúgio, que não chegará ao céu. Tem que ser por Jesus Cristo. Eu gostaria de encerrar a minha fala nessa manhã falando exclusivamente para você. Eu não sei se todos aqui já são cristãos, já entregaram suas vidas a Jesus Cristo, mas caso haja alguém no nosso meio que ainda não tomou essa decisão, eu estou falando para você exclusivamente nessa manhã. Olhe agora mesmo para Jesus. Ele morreu por você, Ele morreu por mim, Ele morreu pelo mundo todo. Você pode reverter essa situação. Basta você olhar, basta você entronizar Jesus Cristo na sua vida como Senhor, como seu mestre, tá vendo? Como seu Salvador na sua vida. E essa situação vai mudar completamente. Creia que Jesus morreu por você. Aceite-o como seu único Salvador. Entrega-lhe a vida e o seu coração, e tudo mais será mudado. Se você quiser, o momento é agora. Nós vamos ficar em pé, vamos cantar o hino e convite a você. Venha para frente, nós vamos orar por você. Amém.